né? A gente agradece a participação do nosso público que se inscreveu, que veio aqui para acompanhar. Hoje tem um público bem diferente, né, Gil? Bacana a gente ver esse público que nunca tinha vindo aqui no nosso Shima Talks. E a gente espera hoje ter um bate-papo muito produtivo, muito legal sobre esse tema. E que tema que nós temos hoje, Gil? Então, boa noite a todos, pessoal que estão nos acompanhando. A primeira vez aqui, até há pouco nós estávamos conversando por que a gente criou o Shima Talks, né? Então, assim, um dos grandes objetivos é fazer com que pessoas que não teriam talvez um motivo para vir até o Orion Park, que achavam que era só alguns nerds que falavam sobre tecnologia, né? Enfim, também é isso, né? Mas não é só isso, né? Então, assim, o Shima Talks tem um objetivo de trazer outros públicos, né, aqui para o Orion Park e entender o que de fato faz o Orion Park. Não são só os nerds, né, existe sim, né, mas tem muito mais que isso, né, e entendemos também que além dos nerds a gente tem negócios aqui. E o principal grupo de startups, de negócios que estão aqui dentro do Orion Park atualmente são empresas relacionadas ao agronegócio, né. Então, a gente criou algumas ações, né? Uma delas é o Conecta Agro, né? Que na sequência a gente vai falar um pouquinho mais, né? Então, isso eu acho que foi um dos motivos interessantes que o pessoal do IFSC veio aqui em peso, né? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação, né? O pessoal da Epagre aqui, que são nossos vizinhos, né? E pouca gente conversa com eles, né? Apesar de estar do outro lado. Então, o assunto hoje é relacionado ao agro. Quais são as oportunidades do agro, né? O que o agro traz para a região, né? A importância dele num cenário histórico, né? E como que daqui para frente pode se tirar proveito disso, né? Então as oportunidades estão ligadas ao agronegócio aqui na região serrana. E uma coisa bacana que, embora a gente está falando do agro depois de tantas edições de Shima Talks, né? É bacana a gente entender que quando a gente começou o Centro de Inovação, quando a gente começou o Orion Park, a gente estava conversando agora há pouco com um visitante aqui nosso, que veio hoje lá de Floripa conhecer o Centro de Inovação, que a vocação do agronegócio não era não era levantada para o Centro de Inovação de Lages. Né? Não era uma das propostas. A gente tinha metal mecânica, nós tínhamos a própria área de tecnologia, nós tínhamos a floresta, mas o agronegócio efetivamente não estava mapeado como uma das vocações. E um dos grandes pontos que a gente, em um determinado momento da trajetória do Orion, foi de abrir o centro de inovação para qualquer área e esquecer a questão essa vinculação de uma vocação específica. E nisso hoje a gente tem como a maior área, né, Gil, dentro do centro de inovação, o agronegócio. Nós temos aí 28% das empresas das startups que estão aqui no Orion hoje são vinculadas de alguma forma com o agronegócio. E isso é bacana porque isso ajudou o Orion a entender que não tem como impor uma vocação, né? Que a gente está falando de inovação e inovação a vocação ela vai acontecendo no decorrer do tempo. São vocês que estão aqui que vão responder para a sociedade com as empresas que vão surgir no centro de inovação, qual é a vocação desse parque tecnológico, desse centro de inovação. Isso. E falando então um pouquinho sobre o Shima Talks, né? Então como que ele surgiu. Então a ideia foi uma coisa que acontece naturalmente, a gente numa roda de conversa, tomando um chimarrão, a gente vai conversando sobre vários assuntos. E por que não falar sobre empreendedorismo e inovação aqui no Orion Park, né, com temas relacionados, né, a esses, né? Então, assim, fazer com que as pessoas de fato venham aqui. Então, para isso a gente criou esse modelo, né? Então, nós convidamos alguns talkers que a gente chama, né, que são as pessoas que têm um certo conhecimento nessa área onde o tema, né, está em destaque. Então, cada um se apresenta o que está trabalhando, né, nessa área, né? Então, cada um tem 5 minutos, né, então, para se apresentar. E depois, na sequência, a gente acaba fazendo uma conversação mesmo, né? Então, um bate-papo mesmo, bem tranquilo. Nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook do Orion, né? Então, o pessoal que quiser compartilhar os nossos links, né, da transmissão, porque tem várias pessoas que acompanham de fora, né? Então, de Florianópolis, do Oeste aqui. Temos o Eduardo, que está lá em Cascavel, que está nos acompanhando também. Então, já queria apresentar também de antemão aqui o pessoal que são nossos talkers, né? Então, o Fábio da Cooper Tropas, o Marcos aqui do Orion Park, né? Tem da Caltrol, né? O Thiago aqui da Epagre, né? E o senhor Ulisses, que tem um bom conhecimento aqui na área florestal, né? Então, sempre agradecemos, né, aos nossos mantenedores, a Prefeitura aqui de Lages e a FAPESC, né? Aos nossos patrocinadores, a Erva Mate Bela Vista e a Serumar, marcas e patentes, e também nossos apoiadores, o Sebrae, que é dono, digamos assim, dessa sala aqui, né? E a Imagem TV, que faz a transmissão
pelo Facebook, né? Então, pessoal, utilizem a hashtag Chimatalks, né? Que a gente vai tirar fotos aqui, compartilham na internet e também fazem o compartilhamento do link, né? Então, que mais pessoas possam estar acessando a transmissão. E também façam compartilhamento nas redes sociais, @OrionPark, que em todas as redes sociais nós nos posicionamos dessa forma. Então, se puderem marcar, a gente sempre agradece, porque isso faz a gente ampliar cada vez mais a rede na qual traz as pessoas aqui, inclusive, né, esse grupo bem diversificado que está aqui hoje. E é bacana o Gil contar sobre o Chimatalks, porque quando a gente começou, a ideia, por que a roda de chimarrão? Né? Por que a roda de chimarrão? Porque, tradicionalmente, na nossa região, e historicamente falando, as pessoas elas se juntavam no centro da cidade, né, para tomar chimarrão e bater papo sobre diversos assuntos. E aí, quando a gente teve esse desafio de, tipo, como é que a gente faz para atrair novas pessoas para dentro do centro de inovação, para a gente discutir de uma forma diferente, discutir aquilo que a gente gosta de falar, que é empreendedorismo e inovação, mas com um público que geralmente não. E aí a roda de chimarrão caiu muito bacana e veio o Chimatalks. A nomenclatura o Gil salvou, o Chimatalks é um nome que foi dado pelo Gil, né? Porque o nome marketing era uma coisa muito ruim, ia se chamar chimarrão que inovação, ia ser de doer, né? Nós não ia vender isso aqui em lugar nenhum, né? Mas isso tem funcionado muito bem. Mas acho que vamos partir para aquilo que interessa, né, Gil? Isso. Justificando também a ausência de dos nossos talkers, né? Então foi convidado o pessoal a criar diferentes assim, segmentos dentro do próprio agronegócio. Então a gente queria trazer pessoas da parte de startups mesmo, né? Que é aqui do Orion, parte florestal, a parte também de pecuária, e também tinha um pessoal da parte de grãos que não está participando, mas justificaram porque hoje não choveu. Então o pessoal estão colhendo, né? Então final de safra tem que colher o soja, colher o milho, né? Então o Alex lá, que ele tem produção lá em Campo Belo, que participa aqui da Cooperplan, ele justificou a ausência dele, mas foi por uma boa causa. Inclusive, se não está nos acompanhando, está colhendo agora nesse momento. Então, vamos iniciando, né? Então, queria primeiramente agradecer ao Sr. Ulisses, né, que é um bom conhecedor aqui da parte florestal, né, que tem uma grande importância aqui na região, né? Principalmente na parte de fundos de investimento na área de florestas, né? Então, Sr. Ulisses, qual a sua contribuição conosco? Desde antemão, muito obrigado pela participação. Gil, muito obrigado, boa noite a todos. Bom, eu tenho 35 anos de atividade no setor florestal. Começamos com o manejo florestal propriamente dito, passando pela operação de genética florestal. Nós desenvolvemos uma série de tratativas para que o pinus de fato fosse uma madeira de valor agregado e que pudesse trazer tanto ao produtor pequeno, médio e grande uma percepção de valor que remunerasse a sua terra. Passado um período de desenvolvimento, nós saímos da iniciativa privada, onde nós estávamos desenvolvendo durante esse estudo durante muito tempo, e começamos a operação dentro de fundos de investimento. Então, nós hoje representamos um fundo americano que tem propriedades aqui na região e, paralelamente, acabamos atuando também em pequenas outras propriedades que têm interesse em fazer o manejo florestal e assim nós realizamos. A nossa operação, basicamente, é toda a recomendação de manejo, de produção florestal, propriamente dita, para a sua agregação de valor, a colheita disso, obviamente, a comercialização e, obviamente, todo o processo voltado à atividade florestal como um todo, né? Desde a recomendação das espécies a serem cultivadas, a propriamente a questão de manejo, a forma de manejo, como agregar valor à floresta. E lembrando, né, a atividade florestal é uma atividade de longo prazo, né? Então, não se pensa em curto prazo em área florestal. Então, se imagina na atividade florestal como uma atividade do agronegócios complementar a algumas outras atividades para pequenos e médios produtores. Para grandes produtores é completamente distinto o processo. Diferentemente do Brasil, os países da Escandinávia, alguns países não só da Escandinávia, mas do norte da Europa, têm a atividade florestal como uma atividade importante. Importante para o seu desenvolvimento, e a sua economia.
Vou dar um exemplo para vocês. Uma floresta aqui no Brasil cresce 10 vezes mais do que cresce nos Estados Unidos, por exemplo. E quase 25 vezes mais do que cresce na Europa. Então o sujeito planta uma árvore para o seu neto cortar. Né? E lá a sua atividade é essa. Ele vive disso. Então de ciclos em ciclos ele vive disso. Ele fica desenvolvendo a sua floresta para esse fim. E vive-se. A Suécia, por exemplo, e a Finlândia, a economia, a segunda economia do país é a área florestal, como um todo. Então dá para se entender que a atividade florestal no Brasil, que tem esse potencial enorme de crescimento, é uma atividade econômica de extrema importância. Nós hoje ocupamos 7 milhões de hectares, quer dizer, é uma área muito pequena no país, e isso representa uma balança de pagamentos, representa uma importância enorme na atividade econômica do país, fundamental. E queira ou não, é uma atividade econômica importante, porque remete ao produtor taxas internas de retorno importantes, na ordem de 11% a 12%, onde você pode perceber, num ciclo de floresta, uma importância econômica, né? Se nós olharmos o retorno econômico de quase 40%, 45% do capital investido. Então, tem, evidentemente, uma importância enorme no processo de uso do solo. Evidentemente, como eu disse, para cada uma das escalas. Para pequeno, médio e grande produtor tem sua importância e sua razão. Muito obrigado, senhor Ulisses. Essa parte florestal às vezes gera assim uns preconceitos também, né? Então assim, às vezes é falta de informação mesmo, né? Que as pessoas têm, né? Claro que um cultivo monocultura sempre tem um impacto, né? Mas precisa manejo, precisa entendimento sobre isso, né? E um dos grandes players, digamos assim, dessa evolução do agronegócio e diferenças de manejo, evolução em criação, por exemplo, dentro da pecuária, nossos vizinhos aqui, a Epagre, né? Então, eu já passo aqui então para o Thiago, né? Que é um bom conhecedor, já trouxe até um brinde para nós aqui, né? Isso, Thiago, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Gil. Agradecemos o convite em nome da Epagre. Meu nome é Thiago Baldiceira, então sou pesquisador aqui da Estação Experimental de Lages. Nós temos o foco principal aqui do trabalho com pecuária. Acho que vale a pena só comentar rapidamente, para quem não conhece a Epagre é uma empresa do estado de Santa Catarina, que ela trabalha com pesquisa agropecuária e trabalha com extensão rural. Então nós trabalhamos com pesquisa agropecuária em diversas áreas, e a Estação Experimental de Lages ela é voltada para o trabalho com pecuária, tem um foco na pecuária. Então, e a extensão rural ela está praticamente em todos os municípios de Santa Catarina. Então a Epagre é difundida por todo o estado para chegar lá na ponta e atender ao agricultor o que ele precisa para desenvolver sua atividade. Comentando um pouco sobre a pecuária, até vou deixar uma dica, quem quiser procurar depois no site da Epagre, pode encontrar lá o PDF, ou pode pedir um livro que foi organizado por outros colegas. E Pecuária de Corte, Vocação e Inovação para o Desenvolvimento Catarinense. Então, quem quiser procurar um pouco mais, lá mostra um pouco dessa vocação que tem a Serra Catarinense na pecuária de corte. Porque a pecuária, ela sempre esteve presente como atividade aqui na Serra e vai continuar presente. Porque nós temos, sim, uma vocação para continuar trabalhando com pecuária. E quando a gente fala hoje de pecuária de corte, depois acredito que o Fábio, meu colega que vai falar um pouco mais sobre isso, vai poder contribuir também nesse sentido de que a pecuária hoje sim é uma atividade lucrativa e rentável que pode ser uma grande oportunidade para aquele cara que está lá no campo, para aquela pessoa que está trabalhando no campo. Então é uma atividade que, voltando aos números que o colega Ulisses colocou na madeira, também pode trazer rentabilidade lá de 30%, 40% sobre os investimentos. Então isso é importante enfatizar, né? Que muitas vezes a gente vê outras atividades, até no meio industrial, que para você conseguir chegar nesses números é bastante difícil, né? A questão é que a gente precisa investir. E apesar de ter essa vocação, essa Serra Catarinense, muitas vezes a gente vê a pecuária marginalizada e substituída por outras culturas. Então a gente tem que entender que a pecuária de corte ela realmente tem uma possibilidade de gerar renda
e gerar lucro, mas trabalhada como se trabalha com, muitas vezes, a floresta, que se trabalha bem, que se trabalha com os grãos, com a própria soja, né? E a gente, como eu comentei, tem essa vocação por ter uma base de pastagens naturais, o nosso campo nativo, que traz essa vocação, né, para a nossa serra, muito importante. E é claro que a gente também tem outros atributos que a gente pode colocar aqui na nossa região de clima para a produção de pastagens de qualidade e produção de animais de qualidade, animais que podem ter um valor agregado depois na carne de uma forma diferenciada, que muitas vezes não se consegue atingir em outros locais do país. Então isso é bastante importante enfatizar. Por exemplo, todo mundo prefere comer uma carne de Angus, de um animal britânico, né, de um Red Angus, do que uma carne de Nelore. Então isso é importante dizer, né? Vale a pena ressaltar também que, a nível mundial, a gente tem a carne sendo solicitada por países como China e Índia, que estão aumentando sua economia, que estão conseguindo acessar carne que não acessavam antes. As pessoas querem comer carne, então tem muita gente lá podendo agora acessar. Então a gente tem um desafio, né, globalmente. Então isso é importante enfatizar. E um segundo ponto, que além de trazer renda, a gente tem na pecuária uma atividade que ela é sustentável do ponto de vista ambiental. Isso é importante, muito importante enfatizar. Que as pastagens, principalmente as sul-brasileiras, elas são extremamente viáveis do ponto de vista ambiental. Então a gente pode prover outros serviços à sociedade, os serviços ecossistêmicos, que a gente não escuta muito falar, a gente escuta falar em sustentabilidade, e a pecuária ela pode atingir. A gente escuta muitas vezes arroto do boi no mundo aí é o problema, mas ao contrário, a gente tem dados para mostrar que na Estação Experimental de Lages a gente também está começando a trabalhar com esse tipo de dado, de experimentos, para mostrar realmente que a gente tem potencial de produzir renda para o produtor se manter lá no campo e também se tornar uma atividade ou fazer uma atividade sustentável. Bacana. E é legal a gente escutar esse depoimento vindo da EPAGRE, porque a EPAGRE, querendo ou não, dentro do nosso ecossistema de inovação, ela é o primeiro habitat. Né? 1913? Uma coisa... Acho que é isso, né, Fábio? A Estação Experimental de Lages aqui de 1912. 12, né? Olha só, então ela é um primeiro habitat de inovação que teve na Serra Catarinense, e o óleo hoje é um habitat e perpetua até hoje, né? E desenvolve pesquisa e inovação para o negócio da pecuária, que muitas vezes é tratado como um modelo tradicional, mas tem muito espaço para inovação, né? E agora a gente passa a palavra para o Marcos, que vai falar um pouco sobre a sua experiência de inovação para a pecuária, né? E, Marcos, conta para a gente como é que é esse desafio de aliar o mundo da tecnologia, aliar inovação para esse meio da agropecuária. Boa noite a todos, meu nome é Marcos, né? É bem desafiador, temos um problemão ali de falta de infraestrutura de tecnologia, esse é um grande desafio, até que não tem, a maioria dos campos não tem sinal de celular, não tem nada, isso acaba sendo um problema, mas uma startup está para resolver problemas, né? Esse que é o negócio. Então, e aproveitando até o gancho do amigo, a minha startup, ela visa desenvolver soluções para controle de rebanho e poder ajudar até na propriedade, poder provar que, até como gado aqui de uma qualidade superior, muitos dos produtores conseguem controlar o animal, conhecem até pelo nome o animal que tem lá, só que eles não contam para ninguém. Então, nesse primeiro passo, eu estou querendo ajudar com a rastreabilidade. Então, poder falar que o animal realmente daqui é bem tratado, poder, inclusive, contar para essa carne que a gente come aqui, poder divulgar para todo mundo, né? E, sim, também poder agregar algum valor à propriedade do produtor, né? Essa é a ideia da minha startup.
E Marco, o que você encontra, aproveitando a tua fala, de desafio nessa conexão tua que vem da área tecnológica, certo? Com esse mercado da agropecuária, com o produtor da pecuária, como é que tem sido essa relação? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro desafio, assim, ele tem uma barreira até de não ter muito o hábito de ter muito controle, assim, o controle é feito em livros, é feito em caderno, de uma forma o risco é muito grande de perder esse controle. Vamos supor que um produtor perca um caderno desse, ele perde todo o histórico da fazenda dele, né? Então, a ideia é trazer tecnologia exatamente para segurar isso, né? Poder ele coletar essas informações e guardar na nuvem, poder ter backup e poder distribuir essa informação, né? E tu comentou ali que tem a infraestrutura, por exemplo, é um ponto complexo. Não tem internet lá no campo. Como é que você... isso é uma realidade apenas da região ou a nível de Brasil? Você acha que isso já acontece? E como é que você resolve essa situação para você usar sistemas que é o que você hoje propõe? Olha, aqui na região é um problema e o sistema, eu tive que usar o celular num primeiro momento só como um coletor de dados ali. Porque ele pega todas as informações, coleta tudo, e quando ele chega em algum lugar que tem acesso à internet, aí sim ele transmite as informações para os servidores ali. Esse foi o primeiro desafio, né? Fazer tudo funcionar sem a internet, ele guardar tudo e poder distribuir essa informação. Bacana. Gente, então, essa questão da inovação ela é sempre um desafio, né? Tanto tecnologicamente, quanto também a nível de modelo de negócio. Como que um empreendedor hoje, né, rural, voltado para a pecuária, qual é a opção que ele tem de inovar? É só tecnologia que a gente está falando ou a gente tem a possibilidade também de inovar a nível de modelo de negócio? Eu acho que a gente tem uma experiência agora que pode ser compartilhada aqui, muito bacana, que é da Coopertropas, né? Hoje a Coopertropas, vocês entendem que é um modelo de inovação no modelo de negócio da pecuária? Como é que vocês enxergam isso? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Boa noite a todos. Agradecemos o convite feito para nós podermos vir aqui conversar um pouco com vocês. A gente teve recentemente um evento aqui em Lages, o Serrano Barbecue, e veio muitos churrasqueiros de São Paulo, de fora. E nós conversamos com eles, explicamos o processo, o projeto, toda a cadeia produtiva da Coopertropas. E esses churrasqueiros que vieram são os tops do Brasil, produzindo as melhores carnes. E eles ficaram encantados que eles encontraram aqui. Eles falaram, o que a gente está fazendo aqui em Santa Catarina não tem no Brasil. Né? Tem alguns outros sistemas parecidos, tem no Paraná tem alguns outros projetos bem semelhantes, mas o que a Coopertropas faz, que é produzir carne a pasto, realmente esse projeto ele é uma inovação no termo da cadeia produtiva da carne, agregando valor para os produtores. Esse é um dos porquês que a Coopertropas iniciou. Tá? A Coopertropas ela começou sendo uma associação de produtores que tinham por esse objetivo de pegar uma tradição da região, culturalmente de produtora de gado, produtora de bastante, tem carne boa na serra, e a ideia era organizar essa cadeia produtiva, né? Com a crise em 2016, essa associação teve que dar um passo a mais, teve que se transformar numa cooperativa, porque a fonte de recurso cessou por conta da crise, e aí a Coopertropas, que é a cooperativa de carnes nobres e novilhos precoces da Serra Catarinense, surgiu, né? Em 2016, com abate semanal em torno de 10 animais por semana, e estamos essa semana, já em 2019, abatendo 75 animais por semana. Então a gente vem num crescimento, se olhar o cenário de crise que o Brasil tende a sair, o crescimento que a Coopertropas tem é assustador no meio do cenário, né? Eu sou o médico veterinário da cooperativa, eu que faço toda a parte de campo na questão produtiva,
né? E esse é um enfoque que a cooperativa ela tem muito grande. A gente trabalha com produtores muito pequenos, que têm 10 hectares de áreas produtiva, até produtores com alguns 1.000 hectares. E a ideia da cooperativa é agregar valor sobre o produto e não sobre a quantidade produzida, né? A gente se depara muito com isso no campo, produtores pequenos que produzem com uma excelente qualidade, só que na hora da sua comercialização, né, esbarra no seu tamanho. Daí a gente volta lá na questão financeira lá do início, né? A Coopertropas ela valoriza 15 a 20% a mais do que o mercado paga, né? Então a gente agrega valor em cima do produto, né? Então assim, a gente torna a pecuária de corte muito mais interessante, né? Porque a gente vai em auxiliar, a gente tem parcerias muito grandes. A Ipagre é um baita parceiro nosso, né? Então a gente utiliza muito o conhecimento que a Ipagre tem para trabalhar nas fazendas dos cooperados, reduzir custo de produção, né? A cooperativa já vem trabalhando a questão de agregar valor, né? Na questão de rastreabilidade dos animais produzidos, e aí entra startups, entram os controles. Toda a carne nossa que é fornecida para os mercados, ela vai com a rastreabilidade. Então, quem compra a carne nossa sabe da onde que ela veio, de que fazenda que ela veio, que raça que era, que animal que era, em que pastagem que ela estava. Podemos melhorar, podemos, ainda a gente consegue evoluir ainda mais. A gente acredita, nós estamos muito longe do potencial da cooperativa, sabe? Mas muito longe. Tem produtores vindo de fora da região da Serra já para produzir para a cooperativa. Quando a gente começou era só em Lages a comercialização. Hoje a gente já está em Florianópolis, Fraiburgo, Videira, Capinzal, Campos Novos, Otacílio, né? Aqui em Lages. Então a gente enxerga assim que tem muito caminho pela frente, tem muita oportunidade, tanto para produtor quanto para a questão de tecnologia, né? Então a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente ainda. Tá certo, Fábio, muito obrigado. Acredito que esse modelo, né, de cooperativas, ele traz exatamente isso, né? Então, assim, talvez o pequeno, sozinho, que vem com esse próprio jargão, assim, que é meio que tradicional das cooperativas, né? Unidos somos fortes, mais fortes, né? Então, isso é um belo exemplo também de como que funciona o modelo de cooperativas, e também é um conceito que talvez não existia, né? Então, que marcas de carnes nós temos, né? Antes tinha uma marca que trabalhava a Friboi e por alguns motivos meio que foi esquecida, né? Mas vocês conseguiram trazer isso, né? Trazer uma marca, né, que desejada. Eu quero ir no mercado e comprar Coopertropas, né? Não quero comprar uma picanha, eu quero dar Coopertropas, né? Então esse desejo, né, das pessoas que as pessoas têm, né, de procurar Coopertropas, isso é um grande diferencial de vocês, né? E nesse modelo de cooperativas também, a gente vai lá para Cascavel, né? Então região Participante ilustre hoje, né? Isso. Exportado. Então, eu tive o prazer de morar lá em Cascavel um bom tempo, lá no início dos anos 2000 ali, né? Então, eu conheci lá o modelo da Copavel, que é uma grande referência lá da região, né? E esse ano sempre tem, né, nessa época de início de fevereiro, o Show Rural Copavel, que é um grande feira, né, de agronegócio. E esse ano eles trouxeram uma inovação, né, que bem fazer essa ligação, né, com as startups, com esse mundo, né, das feiras do agro, né. Então, vindo lá de Cascavel, o Eduardo, né, que ele é da For Farms, que é um modelo de coworking, né, então um espaço de uso compartilhado para agritechs, que são startups relacionadas ao agronegócio, né? Então, Eduardo está nos ouvindo bem, se quiser já dar seu depoimento. Opa, boa noite. Imagino que tenham me ouvindo bem também. Eu, primeiro, agradecer aí o convite que vocês me fizeram e parabenizar vocês pela iniciativa. Fiquei bem contente aí com as apresentações, acredito que vou conseguir colaborar com vocês. Eu tramito nesse meio aí que foi dito um pouco. Eu sou zootecnista de formação, nós venho de uma família de produtores rurais e empreendedores, então hoje nós produzimos reprodutores Angus e Brahman, criados a pasto, enfim, temos uma fazenda bastante tecnológica, com animais identificados eletronicamente,
processo bastante interessante. Pelo lado do empreendedorismo, tive essa iniciativa do For Farms Coworking, que é um coworking que se propõe a conectar os players do agronegócio em Cascavel e região, conectar também empresas que queiram acessar o Cascavel e região com mais facilidade. Então, nós temos um coworking que oferece serviços de escritório, mas nos posicionamos como um hub de conexões. Então, a gente presta diversos serviços para a empresa. Eu estou à frente desse projeto e também estou à frente de um outro projeto chamado Farm Families Alimentos. Então, por isso que eu comecei dizendo que tramito nesse meio, né? Na Farm Families Alimentos, nós somos uma empresa de carnes, basicamente de processamento de carne, onde a gente se propõe a mudar um pouco os conceitos de carne de qualidade. Por criarmos Angus, raça pura, nós temos contato com produtos diferentes e com padrões diferentes de qualidade. Hoje o mercado da carne, pelo menos aqui no Paraná, impôs um padrão como um animal precoce, meio sangue Angus, e na nossa visão não é isso. Você tem vários modelos de qualidade de carne. A gente come vacas de 3, 4, 6 anos com uma qualidade incrível. Então, é um modelo de inovação dentro da pecuária e, no sonho distante, nós pretendemos unir as informações desde os reprodutores que são vendidos como reprodutores para propriedades de pecuária com o produto carne. Então, entregar toda a rastreabilidade, entregar informações de processamento para que o consumidor tenha condição de dizer o que ele vê como qualidade, entregar informação para munir esse consumidor de informação através das startups, através de outras formas de rastreabilidade, enfim. É um negócio novo e que tem muito ainda a crescer. Portanto, essa é um pouco da minha história, da minha pessoa. Sou um empreendedor do agronegócio, e estou à frente de 2 empresas, sou zootecnista e tenho uma bagagem de propriedade privada. É uma propriedade que produz cria, recria, engorda e reprodutores bovinos das raças Angus e Brahma. Tá certo, Eduardo. Aproveitando um pouquinho tua fala, né, tua experiência, como se vê esse mercado do agronegócio na região aí? Eu acredito que quando eu morei lá eu percebi muito isso, mas teve muito pessoal que veio aqui de Santa Catarina mesmo, e eu, sendo catarinense, o pessoal me chamava de gaúcho, né? Então como se fosse aquela ida dos gaúchos lá para Cascavel, né? E ali iniciou o desenvolvimento, né, e sou gaúcho, mas eu morava em Santa Catarina. Então, como você vê assim, esse mercado, assim, ali é bem forte também a parte de grãos também, né? Como a percepção tua assim da região ali com esse mundo agro, assim? Certo. Nós temos na região aqui um agronegócio bastante diverso. Então, é uma região extremamente produtiva quando se trata de grãos, milho, soja, trigo, com altas produtividades. Nós somos a região que mais transforma grão em proteína animal. Então, temos grandes cooperativas aqui, como a Cevale, a Lar, a própria Copavel, que está especificamente em Cascavel, Copacol, que tem uma produção bastante interessante de frangos e suínos, certo? Então, esse é o ponto alto do nosso agronegócio, vamos dizer assim. Mas nós também temos cooperativas de carne, tem a Padrão Bife, um pouco mais adiante, Guarapuava, tem a Cooper Aliança, que se propõe a entregar produtos de alta qualidade com carne bovina. Então, por isso que eu digo que temos um agronegócio bastante diverso. Além disso, temos uma bacia leiteira bastante interessante. Então, a gente produz aqui grãos, aves, suínos, bovinos de corte e leite também. É um agronegócio bastante diverso, e aí que a gente acabou inserindo o For Farms, né? Um coworking que tem uma comunidade agro, que se propõe a alimentar o agro com a tecnologia, com outros setores da economia que veem o agro com prosperidade, que veem o agro como promissor.
Legal, Eduardo. Até certo, esses modelos, né, que está acontecendo ali em Cascavel, na AgriShow, lá em Ribeirão Preto, né, foi uma das inspirações para nós começarmos a atuar com o Conecta Agro, né, que dentro como o Clayton comentou, dentro das startups que aqui estão incubadas no Oro, o maior grupo, né, são as ligadas diretamente ao agronegócio. Então, a ideia exatamente era essa, né, conectar de fato as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas aqui para atender, de fato, a demanda do produtor. E, por outro lado, a gente criar uma rede de produtores adeptos a essas tecnologias, que esses produtores se sintam à vontade de levar as demandas para que essas novas startups sejam criadas, desenvolvidas, os estudantes, né, que estão trabalhando na parte da pesquisa possam contribuir para a resolução desses problemas, né? Então, pessoal, agora a gente entra na segunda etapa do Shima Talks, onde o pessoal começa a participar. Então, quem já quiser contribuir com alguma questão específica ou uma pergunta, enfim, fique à vontade, só levantar a mão que a gente vai passar o microfone, né? E, Clayton, tem mais algum recado para nós? Como é que está a participação do pessoal no Facebook? Então, a gente teve a transmissão, caiu aí no meio da... Acho que teve uma queda aqui no meio da transmissão. Mas está tudo tranquilo, as pessoas estão acessando, a gente está tendo um bom número de pessoas estão assistindo aí, acompanhando pela rede social. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para esse povo que está aqui hoje e também aproveitar, a gente tem bastante estudantes aqui do IFSC aqui presentes. Como é que vocês, aonde que está, ou quais são as oportunidades que existem de a gente conectar, inovar, pensando em inovação, as pessoas que estão dentro da universidade, seja estudando veterinária, agronomia, ou também voltado para agronegócio como um todo, aonde que estão as oportunidades para a gente empreender e inovar aqui na Serra Catarinense? Vamos pensar. Não, se fosse fácil, nós não estávamos aqui, né? Se fosse fácil, não era tão simples assim, né? Tá. Eduardo, quando você quiser falar, levanta a mão aí que a gente está ligado aqui em você, tá? Beleza. Obrigado. Bom, durante algum tempo nós fizemos uma participação importante com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a Universidade Federal do Paraná, onde a empresa na qual eu estava atuando desenvolveu projetos com o FINEP, onde a empresa era coparticipante desse processo, e isso deu uma gama enorme de oportunidades para que os alunos de graduação, pós-graduação e de doutorado também desenvolvessem seus estudos focados no ambiente florestal, desde questão de carbono, de fixação de carbono no solo, na planta, até manejos de floresta voltados a insetos, animais e um trabalho importante disto que surgiu foi a normatização dos processos de recuperação de área de preservação permanente. Surgiu justamente desses estudos, onde a Universidade Federal de Santa Catarina, na pessoa do professor Ademir Reis, desenvolveu um trabalho importante nesta área, né, de substituição do cultivo, e aí todo um trabalho envolvido com a área de recomposição, e, enfim, desta área de preservação permanente. Mas o que é importante de ressaltar disso é que não existe negócio sem a interação da universidade. Não existe nada. Não dá para desconectar a atividade empresarial com a atividade de pesquisa e desenvolvimento. Não existe. Qualquer um que queira trabalhar sozinho vai quebrar cara. Então, a universidade precisa da empresa e a empresa precisa da universidade. Sempre. Em todos os níveis. Não há exemplo que tenha sido fracassado em relação a isso. Seja no oeste do Paraná, seja em São Paulo, de onde eu venho, de formação, seja aqui em Lages, seja no Rio Grande do Sul. É importante a conexão entre a universidade e a empresa, e vice-versa. Por quê? Porque você cria oportunidade para ambas as partes. O aluno precisa de campo de estudos, ele precisa de ferramenta para desenvolvimento, e a empresa pode propiciar isso para ele. A empresa precisa de tecnologia, e ela consegue obter essa tecnologia de um custo baixo, usando a universidade.
muitas empresas, muitas fazendas, inclusive. Meu início de atividade foi numa fazenda no Mato Grosso, onde nós criávamos Nelore. Minha formação original, eu sou agrônomo. Nós criávamos Nelore em uma fazenda de 18 mil hectares e formávamos pasto e soja e eucalipto e tínhamos 10 mil cabeças de Nelore em cria, recria e engorda naquela época. E a Universidade de Campo Grande nos dava apoio. Então você tinha constantemente alunos lá discutindo fotossensibilidade, nutrição de pastagem, recomposição de sal mineral para gado, porque você tinha uma série de problemas. Então começou isso. E isso, pasmem, isso foi na década de 80. Final dos anos 70, princípio da década de 80. Então não é à toa que certos setores de tecnologia, do agronegócio, vão bem, porque tem essa interação importante e essa ligação mão a mão da tecnologia com o capital. É impossível se fazer diferente disso. Eu não consigo enxergar de outra forma. Posso dar a contribuição aqui, então? Bom, meu nome é Flávio Moritz. Eu quero agradecer aqui ao Amaury e o Clayton por me receberem aqui hoje, me apresentando à estrutura, ao ecossistema da Serra aqui em termos de inovação. Dando um passo a mais aqui no depoimento do Ulisses, a provocação do Clayton foi em cima dos estudantes, né? Mas eu queria trazer também para os mestres, para os professores. Nós falamos hoje à tarde, eu e o Clayton, aí, sobre a importância, né, do ensino e de que ele forme bons profissionais, futuros profissionais, quem sabe, talvez, né, forme bons empreendedores que vão depois gerar empregos para aqueles profissionais. Eu quero dar um depoimento. Eu estou residindo agora em Bom Retiro, uma cidade pequenininha aqui, né, mas ali tem uma escola muito bacana, uma escola estadual, que a nível de ensino médio o curso é profissionalizante. E tem duas áreas em particular lá que são profissionalizantes. Uma delas é de ciências agrárias, né? E a outra é de tecnologia, software. Aí o que acontece lá nessa escola? A gurizada que está estudando lá. A gurizada que estuda tecnologia olha para a rapaziada do agro lá e diz assim, esses colonos aí, né? E aí vem o troco, né? Os colonos olham para aquela gurizada que está estudando tecnologia, esses nerds aí, né? E eles ficam nessa rixa entre eles. Que diabos, por que tem uma rixa entre eles? Aí eu sentei lá com o diretor, né, da escola, o Fábio, e sentei com alguns professores e eu disse, por que vocês não se aproveitam disso, né? Por que não fazem que essa rixa se transforme, na verdade, numa parceria? E nós conversamos hoje à tarde, eu e o Clayton, né? O princípio do empreendedorismo não está em querer desenvolver qualquer coisa, está em se querer resolver algum problema. Então força essa rapaziada lá, esses estudantes que estão lá, o pessoal de agrárias propor um problema, né, para o pessoal de tecnologia resolver, ou o pessoal de tecnologia procurar o pessoal de agrárias, né, para ver que problemas que podem ser resolvidos. Eu sou da área de tecnologia, sou engenheiro eletricista. Eu não entendo nada de criação de gado, nem de produção florestal. Mas eu adoraria poder sentar com o Ulisses lá e perguntar quais são os teus problemas, Ulisses. Com certeza eu te ajudaria a resolvê-los. Mas se nós dois não conversarmos, não tem jeito, né? Então a universidade tem que falar com o capital e até as escolas mais básicas, né, têm a sua oportunidade de desenvolver aí coisas fantásticas. É importante essa tua fala, eu vou pegar esse gancho, porque quando a gente pensa em inovação, aqui na Estação Experimental de Lages, nós trabalhamos muito com processos agropecuários que são utilizados diretamente lá pelo produtor. Dando um exemplo, altura de manejo da pastagem, um exemplo bem básico, mas que no mundo do eletricista fica difícil de a gente conversar. E realmente essa conexão, muitas vezes, ela falta e essa conversa está longe. A gente vive isso no dia a dia, porque com o colega Cassiano, Simone, os colegas que estão aqui, Ulisses, a gente discute isso, quase que muitas vezes diariamente, como que a gente vai conseguir aproximar, né, a empresa que está trabalhando com software ou que está trabalhando com a parte de mecânica, como que a gente vai aproximar isso.
E na pecuária a gente vê que, diferente de outras áreas, que até a tecnologia está um pouco mais avançada, hoje a gente verifica aí para grãos, por exemplo, bastante tecnologia embarcada em vários processos, mas na pecuária ainda está um pouco distante. E a gente tem várias brechas, que falta esse diálogo. E a gente tem várias ideias lá, e a gente vai procurar os parceiros. Na hora que parece que vai fechar o parceiro, a gente não consegue. Isso daí é bastante interessante. Dando um exemplo básico, você chamou a atenção na nutrição, né? Estava com uma ideia de tentar chegar lá e medir se está faltando adubo para o pasto com o celular. Parece simples, mas tem muita tecnologia embarcada atrás, tanto do processo agropecuário quanto do processo, né, de software. Então, realmente essa aproximação ela é um importante fator para que a inovação realmente aconteça. Isso daí é, sem dúvida, essencial, porque realmente é difícil eu falar a língua. Eu sou agrônomo de formação, né, mestrado, doutorado em produção vegetal. Então, eu uso tecnologia de celular e de computador. Eu sou usuário, né, não sou, mas eu faço a tecnologia que está sendo utilizada diretamente no campo, na produção, né? Então a gente precisa conversar mais. E isso aqui está fantástico, né? Porque aqui a gente é um ambiente que a gente está começando a conversar. E até como gancho dos dois ali, a minha empresa saiu exatamente desse negócio. Eu sou de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia. Até pouco tempo atrás o leite para mim vinha da caixinha, não vinha nem da vaca ali, não sabia nem qual era a origem do leite. E foi atrás desse dali. Então, dessa curiosidade dali, né? Como é que faz para o... Poxa, está faltando tecnologia aqui no meio, no caderninho que está faltando... e tem muita coisa que pode ajudar. E a minha empresa inteira saiu em cima de conversa com o produtor. Não tem nada meu, até porque eu não sabia, né? Então, aí foi conversando com cooperativa, foi com toda a cadeia, com o veterinário, e aí foi juntando todas as peças e foi montando um sistema, né? Mas essa... Opa! Deixa eu falar ali. Vou fazer uma contribuição aqui, eu concordo com bastante coisa que falaram aí, e acho que para vamos dizer assim, os alunos da área de tecnologia, eles precisam se aproximar muito do produtor e não só do universitário das ciências agrárias. E hoje vai nascer para o estado de Santa Catarina e também do Paraná uma oportunidade muito simples e direta, que é, vocês estiveram muito tempo isolados por serem uma área livre de febre aftosa sem vacinação. Portanto, não acontecia negócios de gado vivo entre nenhum estado, porque Santa Catarina era o único estado do Brasil que tinha esse título. Atualmente, nesse ano, nós vamos ganhar esse título também, certo? Então, o Paraná passa a poder comercializar gado com Santa Catarina, gado em pé, caminhões de gado. Aonde eu quero chegar? A tecnologia vem para facilitar a vida do produtor no sentido de medir, de dados, de garantir que aquilo que ele está produzindo teve algum ganho, entregar isso para o consumidor, enfim, ter informações e com essas informações tomar decisões dentro da propriedade. Uma oportunidade muito clara é a comercialização de bovinos reprodutores, e estou puxando a sardinha um pouco para o meu lado, com o estado de Santa Catarina, e o argumento para que o produtor garanta que ele estará tendo mais resultados, estará produzindo mais, com a compra de um reprodutor provado, de um reprodutor que tem mais informações, pode vir a ser uma solução tecnológica, como, por exemplo, o Marcos tem aí uma startup de gestão de rebanho. Então, ele pode gerar valor em um mercado que ainda está totalmente aberto, porque ele vai passar a existir a partir do ano que vem. Então, para aqueles que têm um bom relacionamento com criadores do estado de Santa Catarina e querem construir um bom relacionamento com criadores do estado do Paraná e passar a intermediar essas relações, pode estar aí uma geração de valor instantâneo e, conjunto disso, entregar soluções tecnológicas e estar mais próximo do produtor.
Eu acho que esse é uma grande vantagem para aqueles profissionais da área de tecnologia estarem entendendo melhor o dia a dia do produtor, o que o produtor vê com valor de fato, o que de fato o produtor tem como importância e quais as dificuldades que ele tem no dia a dia da fazenda. É uma oportunidade que me ocorre, que está na iminência de acontecer. Então, é um campo aberto que pode ser desbravado por todos vocês e por nós em conjunto aí. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite pela participação desse brilhante evento. Eu vou relatar particularmente, eu provavelmente nunca viria ao Orion Park se não fosse por um convite dessa roda de conversa com chimarrão sobre o agronegócio. Então, para mim, era uma empresa fantástica, né, de desenvolvimento de tecnologia, mas vocês estão no caminho certo. Quando se fala meu nome é Silvério Boom, professor e médico veterinário atuante em toda a região aqui serrana e estado afora de Santa Catarina. Quando fala o que a universidade pode contribuir com os produtores, o professor ali, o nome do senhor, desculpe, pela bagagem é professor também. Então, falou tudo, foi primordial. Tem que ter aplicabilidade prática no dia a dia do produtor. Daí ele abre as portas e começa a ficar entusiasmado, que ele vê o resultado. Porque receber um lote de 15, 20, 30, 40 alunos, dando risada lá e atrapalhando o dia de trabalho de qualquer setor na fazenda, o indivíduo, daqui a pouco, de um entusiasmo, passa a achar aquilo um saco. Mas se ele vê a aplicabilidade das ideias ali envolvidas, fica bem interessante. E ele vai se entusiasmar e vai abrir cada vez mais as portas. Então, primeiro ponto, interação. O centro do conhecimento com o produtor tem que ter a aplicabilidade prática. Todos os elos da cadeia têm que ganhar. Ainda a gente pensa nas tecnologias de ponta. Não, nós temos que fazer uma startup que tudo se resolve aqui na palma da minha mão com o telefone. Nós ainda estamos num entrave muito sério de falta de internet no interior. Outro problema sério na atividade agrícola e pecuária, o envelhecimento da população. E nós sabemos que a tecnologia ela é proporcionalmente utilizada em cima da jovialidade das pessoas. Tem pessoas que hoje têm acesso à internet, mas devido aos seus 70 anos, têm medo do novo, de pegar um telefone e começar a mexer lá, colocar dados. A Cooper Tropas eu acho que é uma grande startup que eu, desde o início, acompanhei a criação, a fundação dela e a evolução dela. É uma grande startup aqui na nossa região. Vocês veem pelos mínimos detalhes. Hoje eu chego nas fazendas para atender, tem os cooperados da Cooper Tropas, eles me apresentam. Esse boi aqui eu peso semanalmente ele está dando 1,8 kg, 2 kg, aquele lá chegou a 2,300 diariamente de ganho de peso. Coisas que ele nunca fazia no passado. Ele é um criador que vem há séculos com seu avô, com seu pai, com as suas gerações e nunca fez esse controle de peso. E a Cooper Tropas, nesse projeto inovador dela, de melhoria de profissionalismo da sua atividade, ela chegou, a tua categoria vai ser essa, o teu manejo alimentar vai ser esse, e o teu monitoramento em cima de todos os detalhes vão ser esse para tu ter resultado, produzir um animal diferenciado. Além de tudo, de produzir um animal diferenciado e agregar valor. E daí a gente sempre pensa de forma humilde, mas nós não queremos, ainda não estamos trabalhando com volume, estamos trabalhando com um pequeno número por produtores de qualidade. Mas ele já está jogando essa tecnologia do monitoramento de peso, do controle parasitário para todo o seu resto do rebanho. Então, às vezes, a gente tem que... pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo para chegar no topo da pirâmide. Então, para os alunos da tecnologia, eu acho que vocês têm um espaço fantástico, tem que continuar no foco do topo da pirâmide, mas não podemos esquecer também dos detalhes básicos. Ganho de peso,
Uma questão que ninguém faz nas nossas fazendas, descobrir quem são os seus filhos, filhos das respectivas matrizes, e como é que é o peso, ano após ano, de a parte desses terneiros. A gente pensa tudo imediato, data de nascimento com peso de a parte, para eu descobrir quem são as minhas boas matrizes, por exemplo, de evolução de peso do meu terneiro. Repetição de cria. Qual que é a minha mãe que todo ano me deixa um terneiro, e um terneiro bom, pesado. Então tem uns detalhes básicos ali de colheita de dados, colocar no papel, começa no papel, seja no palmitop ali, seja no celular, mas que vai te dar informações muito nobres no futuro. Então essa é a minha contribuição para vocês e parabenizo novamente por todos aqui envolvidos. Alunos, profissionais, colegas, a EPAGRE. A EPAGRE tem sucesso por quê? A EPAGRE tem aplicabilidade nos seus trabalhos. Ela chega para o homem do campo e diz, o que está te faltando? Ah, eu estou com dificuldade assim, e ela veste a camisa junto com o produtor e diz, bom, então, para tu melhorar isso daqui, ter resultado aqui, nós temos que fazer dessa forma. Por isso a EPAGRE é sacramentada na nossa região aqui no estado de Santa Catarina, nas mais diversas áreas. Então, pegando o gancho aqui dos comentários, tanto do Silvério, do Ulisses, do Thiago e do Marcos, a gente pode passar algumas informações práticas hoje do campo, né? Hoje, todos os cooperados da Coopertropas já têm WhatsApp. Tá? Vocês já acham, isso não significa nada. A tecnologia tá começando a chegar nas propriedades. Tá? Outra coisa que a gente percebe de todas as propriedades que a gente atende, todas elas são extremamente receptivas para a EPAGRE, para a UDESC, que faz o trabalho com a gente também. Então, toda vez que chega alguma proposta de inovação, de melhoria, pegando o gancho do Silvério, com a aplicabilidade que seja realmente prática, funcional, a gente, dentro da Coopertropas, toda vez que a gente levanta um projeto, alguma ideia, ela é aceita, e muitas vezes a gente tem que limitar o número de propriedades por conta de poder atender, de poder tocar o projeto. Então, a gente sabe que tem algumas dificuldades com relação à internet, muitas vezes ela já tem, mas ela é muito aquém do que ela pode, né? Mas a gente percebe assim, no perfil dos produtores, ao menos os produtores da Coopertropas, a gente vê muito produtor novo, jovem. Produtores assim, de pegar ali de 40 e poucos anos para baixo, 50 e poucos anos no máximo. Então, o perfil do nosso produtor, que aceitou o desafio em produzir de um sistema diferente, um produto diferente, ele já vem com uma cabeça extremamente aberta, né? Para vocês terem ideia, tem propriedades nossas que estão dentro do Airbnb, né? Então vocês acham, mas isso é muito distante das propriedades da realidade. Não é, né? Então muitas vezes vocês têm umas ideias, acham, mas acho que isso aqui não vai dar certo. Acho que aqui não tem nenhum produtor que seja louco de pegar, botar a fazenda dele no Airbnb. Tem, tá? Essa realidade já existe. Então, a minha ideia é falar para os alunos que estão aqui, tipo, não desistam das ideias, né? Muitas vão fraquejar, vão dar errado, mas ali no meio de várias, pode ser que seja uma, duas que vão dar certo e vão colher frutos. Bacana. Vamos fazer aquele feedback agora do pessoal que está acompanhando também na internet e acompanhando a gente pelas redes sociais. E é muito bacana ouvir esse depoimento de vocês, porque às vezes nós temos fatores limitantes estruturantes, que são a questão da internet, mas isso não impede de inovar, né? Porque a inovação às vezes é no processo gerencial, como foi dito aqui pelo colega, que você tem oportunidade de inovação e de empreender em fatores ainda que, mesmo com as limitações que existem,
E a gente precisa fazer esse movimento em cima disso. Nós temos aqui alguma série de contribuições. Aqui o Edson Martins, que é conselheiro aqui do Orion Park e é uma referência também em genética animal aqui da nossa região, está acompanhando a gente aqui lá de Ponte Alta. O Jones Augusto Boi, que está acompanhando a gente lá de Florianópolis e fez uma contribuição aqui. Eu vou repassar isso aqui para vocês. Olá, venho trabalhando no desenvolvimento de um modelo para aumento de transferência e adoção de tecnologias em pequenas propriedades rurais. Em algumas realidades acompanhadas em visitas às propriedades e conversas com técnicos extensionistas. Mas um ponto que foi levantado por ambos é a questão do acesso a recursos financeiros e crédito por uma maior produção. Na visão de vocês, isso é algo cultural, da dependência de recursos financeiros externos, ou realmente para este perfil de produtor e para que ele tenha acesso à tecnologia realmente dependa de crédito? Este ponto ficou até mais relevante que alguns outros, como acesso à internet e participação em feiras e eventos. Então, eu deixo esse questionamento aqui para vocês também. O Rogério Franzói também faz um outro comentário. A grande dificuldade da região serrana é cultural, onde os antigos produtores, tanto da pecuária, agricultura como os madeireiros, são reticentes em aceitar que é necessário o uso de novas tecnologias para melhorar seus processos e, consequentemente, seus resultados. Então, com base nesses dois comentários aqui que a gente está trazendo das pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela internet, gostaria de ouvir os comentários aí de vocês. Boa noite, meu nome é Ulisses Córdova, pesquisador e gerente da Estação Experimental de Lages, EPAG. Só para levantar duas informações. Uma é que hoje o rebanho de pecuária na região da Mures é maior do que 40, 30 anos atrás, apesar de terem sido substituídos em torno de 500 mil hectares de campos naturais por outras atividades, como floresta, grãos e fruticultura. Ou seja, esse aumento do rebanho só se justifica pela aplicação da tecnologia, senão nós teríamos um rebanho menor do que 40 anos atrás. Então isso realmente não significa que não tenha muito que avançar, com certeza tem, mas a tecnologia hoje, como o Fábio falou, o Silvério também, que acompanha mais direto, o Tiago, a tecnologia hoje está chegando no campo, está chegando no pecuarista. Então esse é um ponto importante. Hoje nós temos em torno de quase 800 mil cabeças de gado na região da Mures, o que não tínhamos há algumas décadas atrás. Quando a gente vê que a feira do São José do Cerrito reúne 1.000 terneiros vendendo em média a R$ 7,71, é porque tem qualidade. Porque senão não venderia nesse valor. E talvez seja a maior média do estado que vem ocorrer esse ano. E do município que tem pequenas propriedades. E por falar em pequenas propriedades, a outra informação que eu queria repassar é aquela ideia que a região de Lages são grandes propriedades. Totalmente errado. Só um exemplo, São Joaquim, a região de São Joaquim, que é composta por 6 municípios, 40% das propriedades têm até 20 hectares. E a região de Lages, 75% das propriedades têm até 60 hectares. Então, aquela ideia de grandes fazendas, grandes extensões de terra, não é verdade para toda a região. Talvez seja uma realidade para Coxilha Rica, que é uma região que está aqui ao sul de Lages, mas não é uma região, não é uma realidade para todo o conjunto dos municípios. E esses pequenos produtores somente vão permanecer no meio rural, aí produtor que tem 10, 15, 20, 30, 50 hectares, com pecuária, desde que aplique tecnologia. Eles não têm saída. O pequeno e médio produtor, se não aplicar tecnologia, vai abandonar a pecuária e talvez vai abandonar o campo. Isso é uma coisa bem nítida. Então, assim, nós evoluímos muito como nesse ramo de pecuária, mas, com certeza, é um ramo que mais tem a ganhar em produtividade desde que as tecnologias sejam adotadas. É difícil aumentar 5%, 10% em grãos, em soja e milho, mas é muito fácil aumentar 30%, 40% em pecuária. Então, tem um estoque de tecnologia disponível muito grande e muitas outras estão surgindo. Nós, alguns anos atrás, já encerrando, trabalhávamos somente com
cultivares não, nem cultivares não eram, com semente comum de aveia azevém. Hoje nós temos uma gama muito grande de cultivares. E quem trabalha com pecuária sabe o quanto isso é importante, você trabalhar com material genético de ponta, que resiste a várias condições ambientais. Então, essa é uma evolução que nós estamos tendo, e a EPAG, como uma empresa de pesquisa e extensão rural, tem um grande compromisso, basicamente naquilo que o Silvério falou, de pesquisa aplicada, pesquisas que realmente sejam adotadas pelos produtores, resultados que possam ter reflexo no campo. Então, isso que nós estamos tentando fazer, gerando conhecimento para o Estado todo. Para complementar o que o Ulisses falou muito bem, né? Como a gente tem uma área extensa e um rebanho muito bom, a gente aumentou muito esse rebanho e a gente precisa entender que a necessidade do crédito é importante e de políticas públicas para a gente aumentar a nossa atividade e conseguir promover a atividade no campo. O crédito é importante em qualquer área, isso a gente não pode deixar de lembrar disso, né? E só para colocar mais um número no que o Ulisses comentou, naquele livro que eu mostrei no começo aqui, ó, se a gente aplicar tecnologia e conseguir reduzir a idade reprodutiva de novilhas do início de 3 para 2 anos, o impacto econômico no Estado vai ser de 46 milhões de reais. Com uma pequena mudança, são processos de tecnologia que mudam. Aí não precisa nem muitas vezes colocar dinheiro na propriedade, é só tecnologia, que já está pronta e disponível, tanto já tecnologias que já foram colocadas pelas universidades, pela IPAGRE, por outros órgãos. Só para dar uma contribuição para os jogos dados para o aplicativo, a tecnologia falada aqui não é necessariamente do aplicativo, são tecnologias, melhores processos de manejo, boa nutrição, genética mais apurada e tal. Então, claro, pode-se entrar no aplicativo de celular para colher os dados, ter acesso a mais informações. Por exemplo, eu quero ver um touro que é precoce, para ensinar uma fêmea, para ano que vem tirar uma novilha mais pública, mais jovial, ganhar um ano do meu ciclo. Então, em cima disso, se buscaria uma tecnologia de informatização, mas essa questão da tecnologia é uma tecnologia de produção e alimentação desde o nascimento até o abate da sua mãe, e na questão da precocidade vai da escolha do reprodutor para ensinar essas fêmeas precoces para não trancar o terneiro lá, não dar dissociar de terneiro. Claro que tem todas as décadas, são desempenhos esperados e progênios que é em cima de análise estatística. Então, por isso a importância de vocês, junto conosco, como no campo, que tem que mostrar-se a sua necessidade para eu, como produtor, julgo sistemático lá no interior, não, tem a lógica, isso vai dar certo na minha fazenda, então vamos checar nisso juntos. Boa noite a todos. Agradecendo também a oportunidade por estar aqui. Meu nome é Claine, atuo há 15 anos com marketing, comunicação, mas tenho uma formação inicial agrícola e venho de família produtora de fruticultura, maçãs em Urupema. Hoje eu atuo como comunicadora da Florestal Santa Catarina da Klabin, então a gente tem todo um acompanhamento, né, da sistemática de desenvolvimento de tecnologia, voltado tanto para as nossas florestas plantadas, quanto nativas, quanto de desenvolvimento dos nossos fornecedores de madeira rastreada. Mas a corroboração, na verdade, desse momento, acho que é com o que o Fábio, né, da Coopertufas trouxe, e todos vocês até agora. A gente tem um exemplo lá em Urupema. Meu pai é produtor de maçã há quase 30 anos, vem de gerações nossas da nossa família, mas nunca, em nenhum momento, ele teve tanto ROI, tanto retorno sobre o investimento como ele está tendo nesse ano passado e nesse ano. Por quê? Depois de 12 anos de discussão, com um apoio muito forte do IFSC, de lá de Urupema, EPAGRE sempre muito presente, seu Ulisses também atuou lá, eu atuei na EPAGRE de Urupema durante muito tempo. Esse apoio todo de sistema, essa questão que o Orion sempre coloca muito da importância do ecossistema lá, foi um exemplo clássico, porque depois de todo esse período de discussão, eles, enfim, formaram a Copema,
uma cooperativa de produtores de maçã, e eles estão ultrapassando essas etapas de chegada no mercado, estão com toda uma questão de evolução em tecnologia. Antes o pessoal ia lá, colocava pluviômetro para medir a chuva no olho, agora eles têm estações meteorológicas postas nas suas propriedades, contam com o apoio da prefeitura, que disponibilizou seu engenheiro agrônomo que está fazendo acompanhamento o tempo inteiro, deixaram de fazer os controles fitossanitários em papel e estão lá com umas planilhas organizadas. A transferência disso nem sempre é momentânea, porque tem a dificuldade de sinal de internet e tudo mais, mas o quanto que isso agregou, né, para esses pequenos produtores, porque são, como o seu Ulisses trouxe, proprietários de pequenas áreas, né? 2, 5 até 10 hectares no máximo, né, para ser muito, de produção de maçã. Então, só corroborando com essa experiência de que o quanto a tecnologia tem ajudado, e aí deixar um questionamento também para os senhores que estão aí como talkers de hoje, do quanto que vocês veem a aplicação de tecnologia, desenvolvimento de startups ou de aplicativos que venham apoiar. Porque, diferente da pecuária que foi citada até aqui, esse controle fitossanitário das frutíferas ainda é muito difícil, a questão de contar com condições de clima ainda é muito complicada. Então, quanto vocês veem a aplicabilidade disso na nossa região, com tantos fatores de cultura, dificuldade de aceitação e tudo mais que a gente tem? Eu só queria comentar a respeito do outro comentário que teve ali do Face, que o problema da serra é a tradição, né? O meu avô fez assim, meu pai fez assim, e eu vou fazer assim também, que foi assim que eu aprendi. A gente enxerga que esse produtor, assim, ele naturalmente ele vai sair do mercado, né? Tem outro ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Nós hoje somos os vizinhos, né? Nossa grama hoje ela é mais verde, porque a gente adotou as tecnologias. Aí começam a olhar os produtores que adotam tecnologia, mas ele trocou de carro agora esse ano, certo? Pegou um financiamento no banco. É resultado do produto, fruto das pesquisas do trabalho, né? Então essa questão de o problema da serra é cultural, a gente vê que isso aí realmente está fadado a se acabar. A soja não está entrando e nadando de braçada na região. Não é à toa, né? Se fosse assim, se meu avô fez assim, meu pai também, eu não vou arrendar a fazenda para soja, né? Então a gente percebe isso no dia a dia, que essa questão cultural ela ainda existe, ela é presente, só que cada dia a gente vê que ela vai perdendo espaço e tende a ainda ter resquícios, ter lembrança, mas não ser ela predominante na região. A gente acredita nisso. Pessoal, nós já estamos quase encerrando a nossa transmissão aqui pelo Facebook, né? Então, quem está nos acompanhando pela live do Facebook está quase encerrando, né? Mas um grande diferencial de quem está aqui é que a conversa continua, né? Então, vou passar então para o Eduardo, que ele quer dar uma consideração. Mas pode falar. Fazer uma contribuição com a pergunta dessa moça que está sentada. Me desculpa, eu não consegui ouvir seu nome. Kleine. Mas eu tenho uma opinião que, no sentido do seguinte, apesar de nós estarmos vivendo em um mundo que quer as coisas imediatamente, tudo tem que ser na hora, nós nos acostumamos fácil com isso, no campo é um pouco diferente. Então, eu vejo o campo hoje construindo uma base de produtores tecnológicos, que vão ser os produtores que vão começar a disseminar a tecnologia, uma base até de algumas propriedades que começam a ter conectividade, grandes players entrando nesse mundo, né? Na última semana foi lançado um projeto onde 7 grandes empresas de tecnologia de agro se propõem a resolver o tema da conectividade. A Microsoft está tentando resolver esse problema, a Google está tentando resolver esse problema. Hoje nós somos incapazes de dizer, por exemplo, o que a inteligência artificial vai fazer para o agronegócio daqui 5, 10 anos. Então nós temos que ter um pouquinho, apesar de estarmos num mundo sem paciência, com o agro temos que ter um pouquinho de paciência, porque estamos formando uma base de tecnologia. E tentar usar o veio, por exemplo, como foi dito, os produtores da Cooper Tropas, são produtores jovens, que têm um perfil inovador, que têm aplicado inovação
de usar esse caminho mais curto até que todo mundo entenda que a tecnologia ela veio para ficar e quem não aderir a ela vai tá fadado ao fracasso, ao sair do mercado, porque nós ainda não estamos conseguindo entregar tudo de forma prática. Mas logo a gente vai entender o produtor, nós vamos conseguir enxergar caminhos mais curtos e ela vai começar a entrar, eu penso dessa forma, ela vai começar a entrar no agro com mais facilidade. O tecnológico vai entender o dia do produtor, a vida do produtor, e aí vai conseguir entregar a tecnologia mais fácil. O produtor precisa ter uma base tecnológica, precisa se familiarizar com a tecnologia para conseguir aderir ela de forma mais fácil. Então, nós estamos na iminência de tornar o agro tecnológico. Hoje, a gente precisa buscar uns caminhos mais curtos e ir criando uma base sólida para que a tecnologia e o agro, no sentido, tecnologia, como foi dito aí já no agro, é sal mineral, é boi, é genética, mas a tecnologia no sentido digital consiga tramitar mais facilmente dentro do próprio negócio. Só uma contribuição aí com a sua fala. Beleza, Eduardo, obrigado aí pela contribuição. E como o Gil já anunciou, a gente sempre, quando a gente atinge aí em torno de 1h30 de transmissão, de live, a gente encerra a nossa transmissão aí nas redes sociais, mas isso não impede que o bate-papo continue acontecendo aqui. E essa é uma das grandes vantagens das pessoas continuarem, se inscreverem, a vir a participar do Shima Talks presencialmente. E esse é um dos motivos que agora a gente vai encerrar a transmissão, né? O Gil vai fazer os agradecimentos aí para todo mundo, mas as pessoas que estão aqui têm a oportunidade de continuar debatendo sobre o tema, né? Mais um período de tempo. Não é isso, Gil? É isso mesmo. Então, assim, quando a conversa é boa, ela passa rápido mesmo, né? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Então, agradecendo o pessoal que nos acompanhou pela internet, né? Pelo Facebook, que fez as considerações ali. Ainda o pessoal quis comentar sobre isso, mas infelizmente a transmissão está encerrando, né? Então, agradecemos ao pessoal que acompanhou em casa, o pessoal que estão aqui. Eduardo, você aguarde nós aqui que nós não finalizamos ainda a conversa. Então, só... se eu puder ficar, eu estou dentro. Tá certo. Então, agradecemos aos nossos mantenedores, né? Então, a Prefeitura aqui de Lages e a FAPESC, os nossos patrocinadores, a Erva Mate Bela Vista e a Serumar, e também os apoiadores em Imagem TV, e o Sebrae Santa Catarina, né? Então, ficamos gratos pela atenção de todos, a participação de todos. Dia 21, nós já estamos com a agenda marcada, né? Então, o tema estará relacionado ao impacto dos impostos para os empreendedores, né? Então, já fica de antemão o convite. Quem quiser participar, já fique ligado nas redes sociais aqui do Óleo, né? Tem os grupos de WhatsApp que a gente está mantendo informação, um mailing do Óleo, né? Então, quem quiser mais informações, quem quiser participar desse grupo aqui, que talvez muitos frutos poderão surgir daqui, né? Entre em contato com o Óleo que a gente dá o direcionamento. Então, agradecer ao pessoal que está em casa e até dia 21.